Revista da Vida recebe hoje o Dr. Heitor Cossenza, que ele é especialista em odontologia estética e implantodontia. E nós vamos falar sobre implantes e também estética. Dr. Heitor, a odontologia hoje está mais acessível à população mais carente? Está mais acessível, com certeza. Todas as técnicas estão muito mais popularizadas, né? Então, o maior volume de dentistas fazendo, por exemplo, implantes. Nos últimos 25 anos, que é a história da implantodontia no Brasil, os implantes começaram num valor absurdo, a custar tipo $2.000 uma cirurgia de um implante. Hoje estão menos de um quarto disso aí, né? Então, a implantodontia está realmente mais acessível. O Brasil é um dos maiores produtores de implante do mundo. São quase uma centena de indústrias aqui no nosso mercado, o que leva o nosso implante para um preço muito mais baixo e muito mais acessível. E esse implante é de boa qualidade, mesmo sendo mais acessível? Ele é de boa qualidade, é o desenvolvimento tecnológico mesmo. A matéria-prima é o titânio, e o titânio, na verdade, são poucos fornecedores no mundo. Então, o desenvolvimento da produção, da usinagem, o processo de tratamento da superfície, a distribuição, tudo isso está muito bem desenvolvido. As indústrias, aqui no Brasil, tem indústrias com mais de 20 anos de história já, então elas realmente estão produzindo implantes com um custo-benefício fantástico. Há quantos anos que se faz implantes no Brasil? No Brasil começou em 88, os primeiros que vieram, aí oficialmente em 1990, então nós estamos com 25 anos de história da implantodontia brasileira. Então já deu para se especializar bastante nessa área? Muito. Hoje é um dos países que mais publica no mundo, o Brasil. O Brasil produz muita pesquisa de altíssima qualidade em implantodontia, um país desenvolvido nessa área. Estou conversando com o Dr. Heitor Cossenza, que é professor da Escola de Pós-Graduação F1 Cursos e Eventos em São José do Rio Preto, coordenador da especialização em implantodontia e prótese no F1 Cursos e Eventos, coordenador do curso de imersão em estética Custom Smile, mestre em implantodontia, especialista em odontologia estética e especialista em implantodontia. Dr. Heitor, quanto tempo leva um tratamento de implante dentário? Depende da complexidade do tratamento. É óbvio que se você for construir, vamos dizer, vou construir uma churrasqueira na minha casa, eu vou demorar uma semana. Vou construir um prédio, vou demorar um ano. Então, cada tratamento tem um tempo. Agora, convencionalmente, para poder fazer o carregamento de um implante, a gente precisava de 3 meses a 6 meses. Hoje, as técnicas, por exemplo, com carga imediata, podemos instalar um implante e no mesmo dia a pessoa já ter o dente lá pronto para sorrir e mastigar. É lógico que algumas restrições da alimentação, mas ela pode sair sorrindo que aquele dente provisório que está preso no implante vai se parecer um dente como se fosse o dela. Tem o pós-operatório. Como que é esse pós-operatório? O pós-operatório, assim, o implante é uma cirurgia. O implante é um parafuso de titânio que vai ser inserido dentro do tecido ósseo e vai ficar ancorado naquele tecido que é um tecido duro. E aí a coroa protética que vai ficar aparecendo. Aquele é o dente propriamente dito. Então, precisa ser feito um pequeno corte, a inserção desse implante. O pós-operatório é uma questão de 2 a 3 dias para uma cirurgia menor. A pessoa já está condições de trabalhar, de falar, uns 10 a 15 dias sem fazer exercício, sem tomar sol, sem pegar peso. E uma cirurgia maior, vamos dizer, um enxerto ou uma cirurgia de vários implantes que determinam uma incisão maior, tudo isso, uma semana no máximo a pessoa já acabou aquele pós-operatório, já está sem nenhum tipo de restrição. Agora, dor é zero dor. Por quê? Porque a medicação hoje ela está muito bem utilizada e muito bem conhecida para controlar a dor. Então, do mesmo jeito que a pessoa que vai fazer uma cirurgia cardíaca
ou uma cirurgia na coluna não sente dor pós-operatória, quem faz implante utiliza a mesma medicação que uma cirurgia grande dessa. Então a dor é muito controlada através da medicação mesmo. E todos podem fazer implantes? Todos podem fazer implante. Existem pequenas restrições de saúde geral. Por exemplo, paciente diabético é um paciente que precisa primeiro controlar a glicemia para depois fazer os implantes. Paciente que teve câncer, por exemplo, teve a região que vai ser implantada, sofreu radioterapia. Essas pequenas restrições fazem com que às vezes a gente precise adiar um pouquinho, mas a gente consegue fazer cirurgia em pessoas dos 18 aos 90 anos sem muitas restrições, porque é uma cirurgia muito pequena. Dr. Heitor Cossenza está participando do Revista da Vida e hoje nós estamos falando sobre implantes. Nós temos uma pergunta. Olá, doutor Heitor. Eu gostaria de saber se é possível fazer lentes de contato sobre implantes dentários. A lente de contato, vou esclarecer um pouquinho o que ela é. Na verdade, o nome mesmo que o dentista chama da lente de contato é a faceta laminada, né? Acabou, desde 2007, teve um livro muito famoso aqui no Brasil que acabou trazendo esse nome lente de contato e ficou simples de entender. Ela é um fragmentinho, uma cerâmica fininha que vai ficar na frente do dente e vai ser cimentada sobre esse dente para ter uma mudança estética. Então, vamos dizer, a pessoa tem dentes um pouco desalinhados ou desgastados ou dentes que ela não gosta, por exemplo, da cor. Ela pode fazer lentes de contato e ela pode melhorar a estética dela. Então, vamos transferir o tratamento com lentes de contato para a implantodontia. Vamos supor que eu perdi um central, um dente da frente. Na verdade, a lente de contato ou a faceta laminada, ela é feita para ser colada, aderida no dente natural. Então, tecnicamente, não é uma lente de contato, mas é uma coroa que vai ser parafusada ou cimentada sobre o implante. O processo de realização é o mesmo, inclusive o técnico que faz a coroa sobre o implante também faz a lente de contato ou a faceta laminada. O material é o mesmo, é a cerâmica ou mais popularmente conhecido como porcelana. Então é sim possível, é uma coroa sobre implante que tem a mesma função da lente de contato. Garantir estética, garantir função. Dá para a pessoa a possibilidade de mastigar e a possibilidade de sorrir com liberdade, né? Gostar do sorriso próprio e poder soltar um sorriso, uma gargalhada, né? Que é o sonho de tanta gente, né? E ela então funciona mais, a lente funciona mais como uma estética mesmo. É assim, quando você faz só a fachada, é realmente a faceta laminada, é só a frente. Então eu tenho lá dentes desgastados, um dente escuro, um dente um pouco mais tortinho ou fraturado. Esses dentes, eles na verdade eles não estão doentes, eles não precisam ser extraídos, mas eles estão feios. Aí a gente pode utilizar a lente de contato odontológica ou a faceta laminada para fazer a mudança estética. Agora, tem um dente cariado, uma cárie exageradamente grande, ou que necessita da extração. Ou tem um dente fraturado, que fraturou a raiz. Ou um dente que sofreu uma reabsorção da raiz, ele precisa ser extraído, aí nós vamos extrair o dente, tentar preservar o osso o máximo, fazer o implante vai ser o substituto da raiz. Aí esse implante vai servir para ancorar uma coroa protética. Essa coroa protética vai devolver a função de mastigar, eu posso pegar uma maçã, comer uma maçã com ela, com o implante, sem problema nenhum. E o que vai estar em cima do implante é uma coroa de cerâmica, que é a mesma coisa, a faceta laminada também é de cerâmica, mas é só a parte da frente. Então, utiliza o dente como ancoragem, o outro utiliza o implante. Implantes é o tema de hoje do Revista da Vida e nós temos mais uma pergunta.
Doutor Heitor, quanto que custa o implante? O preço do implante é algo a ser determinado pela complexidade do tratamento e o custo que vai envolver o tratamento. É super variável, aquela mesma história que eu conversei no começo. Você vai construir só uma churrasqueira, você vai gastar um tanto. Você vai construir um prédio, você vai gastar muito mais. Tudo isso passa primeiro por um diagnóstico, depois que é feito o diagnóstico, é feito um planejamento, e a partir do planejamento, que seria o projeto da construção, o preço é determinado. Existem N formas de conseguir o tratamento que é necessário. Tá? Existem N formas. Inclusive tem, aqui em São José do Rio Preto, estava me dizendo que tem alguns cursos, né, que também fazem isso, que é mais acessível à população, né? Então tem essa possibilidade. O nosso curso, nós temos lá na F1, a F1 Odontologia é o segmento odontológico da F1 Cursos. Então, a F1 Cursos é uma empresa que se relaciona com os alunos e dá cursos de pós-graduação. Então, são alunos já formados em odontologia. Esses alunos estão lá tendo aula e estão em treinamento para uma especialidade que eles ainda não fazem. E uma parte desse treinamento é o atendimento a pacientes. E aí a F1 Odontologia que se responsabiliza pelo atendimento a pacientes. Então lá na nossa escola a gente faz atendimento a pacientes. Então temos N possibilidades, vale a pena a pessoa ir conhecer. E buscar informação. Buscar informação, Porque hoje em dia, antigamente você via muita gente usando dentadura, né? Hoje essa é uma prática que tende a diminuir? É uma prática que já tem diminuído muito, são milhões de pessoas no mundo, no Brasil, que já estão livres da dentadura. Pessoas que utilizaram dentadura por anos, desde adolescente. E hoje podem desfrutar de uma dentição protética, mas uma dentição fixa e que permite uma mastigação com a mesma capacidade da mastigação de uma pessoa que não perdeu nenhum dente. Então, para quem está interessado, para quem usa dentadura, não tem restrição de idade, não tem restrição em relação ao tempo que está utilizando a prótese móvel. É só procurar um implantodontista. Se quiser conversar comigo, é só procurar F1 Cursos, F1 Odontologia, e vir conhecer como é. Os implantes, a gente instala os implantes, muitas vezes a gente pode instalar a prótese até na mesma semana, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, e a pessoa vai voltar a ter a força mastigatória e a liberdade de poder sorrir, gargalhar, a prótese sempre fixa, nunca ela vai soltar. Tá? Então é realmente um trabalho muito lindo, muito legal. E quem tiver interesse em conversar comigo, que me conhecer, é sem compromisso, porque a gente recebe as pessoas lá para as triagens. Então, agora em dezembro, nós vamos fazer uma super triagem, na segunda semana de dezembro. É só ligar lá na F1. No que é o telefone que vai aparecer também. Exatamente, é só ligar lá na F1, agendar a triagem e vir conversar com a gente. A nossa empresa, nós temos vários professores, quem encabeçou ela fui eu, o meu pai, que é o Roberto Cossenza, e o Fábio, que é o nosso... Começou como parceiro, sócio do meu pai, e eu acabei sendo apadrinhado pelo Fábio e acabei entrando para montar a empresa e fundar a empresa junto com eles dois. E nós vamos estar lá de braços abertos para quem tiver dúvidas, para quem quiser ver que maravilha que é essa, que é a implantodontia. Que hoje a odontologia pode proporcionar mais qualidade de vida para esses pacientes que perderam os dentes por algum motivo, ou por um acidente, ou tempo, ou às vezes até um tratamento, né, doutor Heitor? Essa função da odontologia eu acho que é o que deixa ela mais nobre. Você poder resgatar, né, uma coisa que a pessoa perdeu, às vezes por um problema, que nem você falou, nem sempre é um acidente ou nem sempre é uma doença, e sim, às vezes, um
tratamento mal executado, ou tem pessoas, por exemplo, como nós estamos numa escola, a gente tem um grupo de professores unidos, que se conversam, que trocam informações e, na verdade, os maiores desafios da odontologia e da implantodontia a gente tem condição de resolver. Implantes é o tema de hoje do Revista da Vida com o Dr. Heitor Cossenza. E temos mais uma pergunta. Doutor Heitor, qual o risco de se fazer um enxerto ósseo? O enxerto, também vou explicar um pouquinho o que é um enxerto. Por exemplo, eu perdi meu dente, eu tinha 18 anos, vamos supor, perdi o dente da frente. E não foi instalado nenhum implante, não foi feito nada ali, foi feito só uma prótese, ou presa em 2 dentes, como seria uma ponte móvel, uma ponte fixa, ou uma prótese removível. Esse osso, esse tecido ósseo que segurava meu dente, ele é um tecido dinâmico, ele é um tecido que depende da função mastigatória para se manter. Igual o músculo. Vamos dizer assim, deixei de ir na academia, meu músculo vai diminuir de volume, ele vai ficar mais atrófico. O osso é a mesma coisa, deixou de mastigar, ele vai diminuir de volume, porque não vai ter estímulo. O estímulo é mecânico mesmo, tá? Que vai acontecer? Muitas vezes o osso que sobrou não é suficiente para colocar um implante. Então nós vamos ter que lançar a mão de reconstruir esse tecido ósseo para depois fazer um implante nessa região. Hoje, as técnicas de enxerto também já estão muito conhecidas. Existem técnicas que estão sendo utilizadas há 20, 30 anos e os profissionais já sabem todos os riscos. Quando você sabe o risco, você sabe seus limites. Então, as técnicas mais consagradas, elas estão com um risco muito baixo. Por exemplo, enxerto ósseo no seio maxilar. É uma região muito comum da gente fazer enxerto, que é a região posterior da maxila. Ela é uma região onde os seios da face eles vão aumentando a ponto que o osso de colocar o implante, o osso onde seria a raiz do dente, ele fica pequenininho. Então a gente faz uma janelinha nesse seio maxilar e coloca ali um osso particulado. Essa cirurgia já é uma cirurgia que é quase zero risco, porque a gente tem, as técnicas estão muito consagradas, a gente sabe os nossos limites e as intercorrências que podem acontecer, então o risco é baixo. E esse enxerto ósseo é de origem animal? Como é que é? Quando é enxerto particulado, por exemplo, quando a gente vai preencher uma cavidade, por exemplo, o seio maxilar, a nossa conduta é utilizar 100% enxerto bovino, enxerto de origem animal, totalmente seguro, totalmente pesquisado há décadas, com trabalhos científicos sem conflito de interesse, sem encomenda da empresa, trabalhos feitos por centro de pesquisa dentro de grandes universidades, coisas muito que a gente pode realmente acreditar, são realmente verdades que estão publicadas lá. Então a gente tem muita confiança. Na verdade, eu colocaria enxerto bovino em mim, na minha mãe, na minha mulher e como eu faço, todo mundo que precisa de implante e precisa preencher uma cavidade como o seio maxilar ou um alvéolo dentário, a gente indica fazer enxerto com osso bovino sem restrição nenhuma e sem medo. Tem rejeição, alguma coisa assim, o enxerto ou não? Não, não tem rejeição. Nem o implante, nem o enxerto tem rejeição. A rejeição é um termo técnico, é um termo que serve para descrever um processo do sistema imunológico. Então, como funciona o processo de rejeição? Um objeto ou alguma coisa estranha, ou uma bactéria, por exemplo, ela entra no nosso organismo e anticorpos vão conseguir se ligar aos antígenos que estão presentes, por exemplo, nessa bactéria. Aí o linfócito, que é uma célula do nosso sistema imunológico, ele vai identificar essa bactéria e vai ter um processo específico para combater. A rejeição é essa. Ele vai combater especificamente aquilo. O implante, não vou falar que ele não pode se perder,
Mas se ele se perder, não vai ser por um processo de rejeição específico do sistema imunológico. Como que dá para se perder um implante? Falta de higiene, por exemplo. Fiz o meu implante, não estou escovando bem aquela região, não estou passando fio dental. As bactérias que vão aderir à superfície da coroa protética que está sobre aquele implante, elas têm alguns compostos químicos que são tóxicos para o nosso tecido. Vai inflamar o tecido, automaticamente esse tecido vai ficar flácido, não vai conseguir ganhar essa luta, vai inflamar o tecido ósseo inflamado vai embora, o implante vai amolecer e vai cair. Como acontece com o dente, entendeu? O dente, a doença periodontal, a doença periimplantar é muito semelhante à doença periodontal. A perda dentária, a perda do implante são muito semelhantes. Então, não é uma rejeição, mas existe o risco de se perder. É lógico, paciente que higieniza bem, segue as recomendações de alimentação, não abusa do implante no início, aqueles primeiros 3 meses que é o período de osseointegração. É um paciente que vai ter um índice de sucesso absurdo. Por exemplo, também temos muita literatura científica sobre isso. 99,8%, 99,2%, 99,6% de sucesso em 1 ano, em 2 anos. Tem artigos com 16 anos de acompanhamento, artigos com 5.000 implantes acompanhados durante 5 anos. Então, é um procedimento e uma técnica e uma tecnologia muito estudada. Doutor Heitor, todo cirurgião dentista pode fazer implantes? O cirurgião dentista que tem na grade curricular da universidade, da faculdade dele, a matéria em implantodontia pode fazer implante. Os que não tiveram isso na grade curricular, eles precisam fazer uma das 3 especialidades que tem permissão para implantodontia, que é a cirurgia bucomaxilofacial, a implantodontia propriamente dita, que é uma especialidade registrada no CRO, e a periodontia. Muito obrigada. Revista da Vida recebeu hoje o Dr. Heitor Cossenza falando sobre implantes. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada.